Vamos dar início a mais uma escola dominical. Que alegria é estar aqui novamente com vocês. Que alegria é nós termos saído das nossas casas para virmos ser alimentados pela palavra do Senhor, não é? Cada um de nós aí com a nossa semana, com as nossas lutas, com as nossas atividades, mas estamos aqui sustentados pela graça de Deus. Vamos orar para tirarmos o nosso momento? Senhor, engrandecido seja o teu nome por essa escola dominical, Pai. Engrandecido seja o teu nome por essa igreja, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos colocou neste lugar, que o Senhor, Deus, enviou as pessoas que estão aqui para te conhecerem, para te adorarem, para servirem o teu nome e também, ó Deus, para receberem do Senhor tantas bênçãos, ó Deus, e tantos benefícios que o Senhor nos dá através da tua salvação. Obrigado por estarmos hoje aqui, pela tua palavra que é viva, eficaz, que trabalha nos nossos corações, ó Deus, e é capaz de atingir o nosso espírito, a nossa alma, e nos ensinar, nos dar conforto, e nos ajudar a seguir o nosso dia a dia. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre socorro. Você conhece a história do SOS? A sigla SOS passou a ser usada internacionalmente como um pedido oficial de socorro. Ela foi instituída lá em 1906, já tem um tempinho, na Convenção Internacional de Radiotelegrafia que aconteceu em Berlim e passou a ser instituído para o código da radiotelegrafia, mais conhecido por muitos como Código Morse, como um sinal de socorro. Antigamente tinha uma outra sigla, que era a pessoa ter que bater no telégrafo com as letras C, Q e D. Só que elas eram difíceis de ser telegrafadas. Os irmãos vão se lembrar dos filmes que a gente vê antigos e de guerra, né? Quando tem um conflito, que vai uma pessoa para o rádio e fica lá dando aqueles toquinhos para fazer as comunicações. Assim era o código CQD da radiotelegrafia e assim foi trocado pelo SOS. Na telegrafia ou na radiotelegrafia, as letras SOS eram simples de ser telegrafadas. Elas se baseavam em 2 toques curtos, 2 toques longos e 2 toques curtos. Esses pedidos de socorro, eles eram enviados via rádio. Então, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, mas existiam meios de pedidos de socorro serem enviados em situações diversas. Em situações de guerra, em situações de perigos em alto mar, em qualquer situação que alguém precisasse de socorro, de auxílio, de ajuda imediata e urgente, esse SOS é o símbolo universal. Muito se falou sobre os significados da letra SOS. Uma vez eu estive pesquisando e descobri que aquilo que eu achava que era verdade era um mito. E muitos disseram que isso aqui poderia ser uma sigla em inglês com 2 significados diferentes. Save our souls, salvem nossas almas, ou save our ship, que é salvem os nossos navios, salvem o nosso navio. Mas na verdade, se a gente pesquisar, e eu pesquisei bastante essa semana sobre esses significados são mitológicos, eles não são verdadeiros. O que se tem é que as letras SOS foram escolhidas por causa da facilidade da radiotelegrafia. Nós tivemos ao longo do tempo inúmeros casos de pessoas que foram salvas por esse sinal de SOS. A gente vê nos filmes, às vezes, alguém está lá perdido numa ilha, né? Desenhando na areia letras enormes de SOS. Existem casos emblemáticos porque o SOS foi usado pela primeira vez em 1906 por um navio que estava naufragando. E outro navio famoso, em 1912, se não estou enganado, foi o Titanic, usou o SOS para ser socorrido. Todo mundo já viu o filme Titanic, sabe da história? Que ele bateu ali num iceberg, ia naufragar, e com essa passagem do SOS, salvou-se a vida de mais de 700 pessoas. E aí nós estamos falando de um símbolo universal
de socorro. Mas aí nós vamos trazer a aplicação desse socorro para as nossas vidas. O que isso tem a ver com a nossa escola dominical, com as nossas vidas, com a Bíblia? Nós temos visto que Deus, através das nossas tribulações, das nossas angústias, nos aperfeiçoa e nos dá mensagens de esperança. E hoje nós vamos continuar falando que nós persistimos, insistimos e continuamos porque nele quem? Em Deus, nós temos o quê? Socorro. E aí nós vamos ler algumas passagens, eu quero ver com os irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem primeiro. No Salmo 46, de 1 a 5, nós vamos ver passagens que na Bíblia reforçam essa ideia de que Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro presente em tempo de tribulação em todos os momentos. Nós vamos ler 3 passagens. Uma em conjunto, eu vou pedir que nós leiamos todos juntos, Salmo 46, de 1 a 5. Depois vou pedir a alguém que queira para ler o Salmo 121, verso 2. E outra pessoa, Isaías 58, 9. Quem quiser. Vamos primeiro em Salmo 46, de 1 a 5, ler todos juntos. Coloca fôlego nessa voz aí, como se você estivesse mandando um pedido de socorro. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas flutuem e espreguem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Amém. O Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Irmãos, toda semana eu fico pensando o que vocês passaram. Porque eu fico pensando o que eu passei, né? As nossas lutas, as nossas tribulações, o que é possível acontecer de uma semana a outra semana, de um domingo até outro domingo. Nós sabemos que nós passamos alegrias, tribulações, são notícias que chegam, às vezes notícias boas, às vezes notícias ruins, às vezes nós somos surpreendidos por alegrias, por contratempos, com os nossos problemas diários, na vida familiar, quem tem filhos, no cuidado com os nossos pais, no nosso trabalho. São muitas as coisas que podem acontecer na nossa vida. E eu fico pensando assim, todo domingo a gente está lá persistindo, insistindo e continuando. Por que nós estamos aqui? Porque nós temos esperança. A palavra do Senhor tem nos animado. A palavra do Senhor tem nos consolado, tem nos confortado. Isso é tão legal a gente ver como o poder da palavra do Senhor faz isso com a gente. Ele é capaz de nos levantar. Então eu queria que você recebesse essa palavra hoje. O Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, né? Ela não será abalada. O Senhor ajudará desde antemanhã. O Senhor nos ajuda antes do dia clarear. O Senhor peleja por nós, o Senhor está conosco, o Senhor nos auxilia. Como é reconfortante saber disso, que nós não estamos sós. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos para as outras 2 passagens? Salmo 121, verso 2. Alguém pode ler para nós, por favor? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de qualquer pessoa. Não vem de alguém limitado, não vem de alguém que falha, não vem de alguém que se engana, não vem de alguém que se esquece. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse Deus poderoso, soberano, grande, infinito. Não poderia vir de um lugar, né? Não é? Isaías 58, 9. Alguém pode ler? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade. Isso. Então clamarás por socorro e o Senhor te ouvirá. Né? Gritarás por socorro e o Senhor te ouvirá.
Nós temos aqui uma promessa de que se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Eu fico pensando em quantos pedidos de SOS foram atendidos e quantos não foram. Ou seja, embora esse símbolo aqui tenha sido um símbolo convencionalmente, internacionalmente delimitado, muitas vezes, possivelmente, ele não chegou onde ele devia chegar. Ele não teve o alcance que ele devia ter. E nós vamos terminar a nossa reflexão pensando no SOS do crente. Qual é o SOS do crente? É esse? Nós vamos ter que aprender o código Morse para digitar e pedir socorro? Não. Ontem eu estava pensando nessa mensagem e fiquei pensando. Falei assim, gente, mas para o crente é muito fácil. Só a oração serve. Na verdade, o nosso SOS é só a oração serve. Só a oração vai nos levar diante do lar. E nós podemos ter a certeza de que esse sinal vai chegar. Ele não depende de ondas de rádio, ele não depende de alguém que está ali numa proximidade, né, para poder receber essa onda. Mas para nós, só a oração serve. Só a oração é o nosso canal infalível de que o nosso clamor, o nosso grito de socorro vai chegar diante do Senhor e Ele vai nos ouvir. Então, esse não é só esse do crente, só a oração serve. Então, vamos para o joelho, vamos para a confiança, vamos para a dedicação ao nosso Deus, para que nós estejamos ali diante dele o tempo todo. Porque as promessas são de que nós vamos clamar e Ele vai nos ouvir. Amém? Deus nos abençoe. Falar que sua oração serve, né, pastor? Vamos orar então. Bom dia, irmãos, aqueles que não vi ainda. Que o Senhor abençoe nossa vida e nosso estudo hoje, na nossa escola dominical. Eu queria, antes de orarmos, eu queria que nós agradecêssemos a Deus, a nossa programação no dia de ontem. Foi uma bênção. Então, quem esteve aqui, dos casais que participaram, foi maravilhoso. E nós tivemos aqui uns 40 casais participando, talvez até mais, Tereza? Tinha 40 lugares, sobrou. E foi assim, especial, a decoração ficou maravilhosa, Tereza e Cíntia, que fizeram a decoração, Beth nos ajudou, ela veio e prontificou fazer comida sem custo de mão de obra, para nós, para a igreja e para os casais, foi maravilhoso. Então quem veio, acho que muito tempo que a gente não tinha uma reunião tão boa assim, dos casais. Foi ótimo, foi maravilhoso. E isso é para incentivar os irmãos agora para os próximos. Nós vamos ter reunião de casais, no próximo mês, nós vamos reunir de novo os casais. Então, não deixe de participar. Muito, mas muito bom mesmo, muito bom. Outro aviso que eu queria dar também para os irmãos é que no último domingo, dia 28 desse mês, no horário da escola dominical, então nós não teremos escola dominical, nós teremos assembleia extraordinária, onde iremos eleger presbíteros e diáconos. Então, e aqueles irmãos que quiserem sugerir o nome de algum membro para presbítero ou para diácono, então pode procurar um dos presbíteros ou a mim mesmo e falar para a gente trazer com o nome já de indicação para votação. Tá? É comum o conselho avaliar antes, se a pessoa preenche os requisitos dos cargos, Então, por isso que a gente pede que a indicação seja com antecedência, para a gente avaliar, o conselho avaliar, e trazer para a votação. Pedidos de oração, vamos lá? Vamos começar desse lado aqui. Minha família. Cláudio? Meus filhos, minha família. Cláudio? E o segundo na Nina lá, que está ficando pesada a situação. Humberto? O que fala que é a minha esposa? Marília? Eu vou viajar, né? E minha família e família de Tânia e João. Tá, isso. São? Eu quero que a gente ir lá para casa, para Deus completar a hora, e com o vizinho que está enterrado aguardando vaga para a operação, chama William. William? Ele é parente da Débora. Tá, isso. Cláudio? É a saúde de mãe e a vida espiritual. Tá. Marília? Meu lar, saúde, conversão da minha irmã e continuo orando pelo Evandro, desaparecido, a gente faz um mês, não tem notícia nenhuma.
desse lado? Não? De cá então? Alguém? Quero pedir todos os meus filhos, pela família, pela igreja, pela vida de libertação, então, Beleza? Pela conversão da minha família, por várias pessoas também da minha família que estão bem de saúde, pela vida espiritual do Senhor, pela recuperação do Lucas, pela Dona Marisa também a saúde. Isso. Isso, e pela minha vida e pela fé. Queria pedir pelo meu marido que está passando. Mais. Isso. Isso. família, Família. pelas duas amigas, Sara e Marcos. Isso. Zé? Família e o Ministério da Igreja. Amém. Isso. Você? Família. Ah, tá. Tio do Guilherme e a recuperação da minha mãe, que deu frente. Ó, vamos lá. Tem mais pedido? Não? Então nós estamos lembrando também dos enfermos da igreja, né? Temos orado por eles. E eu queria pedir, assim, de maneira especial, duas irmãs, né? A Tita e a Maísa, aquela esposa do Timerson, né? Ela até esteve aqui no Encontro de Casais, né? E ela está aguardando para fazer cirurgia, né? Ainda não tirou o tumor. Ela está fazendo quimioterapia para depois tirar o tumor, né? Vamos orar para Deus abençoar e trazer cura para ela, né? Pastor, até ia pedir realmente pela Tita, porque a situação lá está complicada. Que a menininha fica lembrada que na mesa cuida da menina do Rodrigo, então a gente está sempre por dentro da situação, entendeu? Está difícil mesmo, só Deus para ter misericórdia. Ela não quer mais fazer tratamento. Domingo passado, ela chamou os filhos, despediu de todos, como se ela estivesse já partindo. O Rodrigo disse que ele carrega ela assim no braço, fica brincando com ela, para lá pra cá, correndo dentro de casa, para não ver ela triste. Então, assim, está complicada a situação, entendeu? Vamos orar, né? Para Deus abençoar essa, né? Pedi por duas pessoas, Magda, uma cliente minha, e o neto de Deise, eu esqueci o nome dele, cirurgia de câncer, tratamento de câncer. Câncer, né? O menininho, né? Do filho, né? Vamos orar, né? Vamos orar. Então, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunir nessa manhã, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nos deste condição de estar aqui hoje. Queremos, ó Deus, lembrar dos irmãos que não puderam vir. Ó Deus, que o Senhor esteja acompanhando a vida deles, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, Senhor. E, ó Deus, queremos também, Senhor, colocar diante do Senhor cada pedido que foi feito aqui, Senhor. Ó Deus, pedindo que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor. Ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas e põe, Senhor, sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia. Também queremos pedir, ó Deus, pela nossa igreja, Senhor, pelos ministérios, pelo trabalho, Senhor, da igreja. Pedir também, Senhor, para a reunião que nós teremos no dia 28, para a eleição, Senhor, de presbítero, diácono, que o Senhor esteja, Senhor, colocando no coração dos irmãos, ó Deus, aquelas pessoas que o Senhor deseja que sejam eleitas, Pai. Queremos pedir também que abençoe agora o estudo da Tua Palavra, em cada classe, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos nós, e Te louvamos, Pai, e oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos separar, eu acho que parece que não tem adolescente, né? Então, todos ficam aqui. Só tem dois pré-adolescentes, né? Bebel e o Raul, né? Quem? Vamos lá aqui. Vamos ver, Bebel. Tá bem? Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11, irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 17. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 17. Amém? Acharam aí? O texto diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz
e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, e nela, se nela, digo, permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois, se fosses cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Que Deus abençoe o texto e lemos para a nossa edificação. Irmãos, Paulo usa figuras aqui, né? Então, às vezes o texto é difícil de compreensão, por isso, porque Paulo está usando figuras para explicar aquilo que ele estava querendo dizer sobre a igreja, que é formada dos remanescentes de Israel, e a igreja formada também dos gentios, né? Então é o remanescente mais dos gentios. Mas Paulo, no capítulo 11 aqui, se os irmãos depois for ler o capítulo todo assim em seguida, os irmãos verão que Paulo tinha 3 preocupações aqui nesse texto. Primeira delas, Paulo diz assim, que ele tinha no coração uma dor muito grande, porque ele sabia que muitos da sua nação, muitos judeus, né, de nascimento, não seriam salvos. E Paulo diz assim, fazendo uma hipérbole, né, e até exagero na verdade, Paulo diz assim, que ele desejaria ser maldito, afastado de Cristo, para que o povo de Israel fosse salvo, os irmãos fossem salvos. Aí, então, no coração de Paulo estava esse peso tão grande, e Paulo diz assim, que eles não foram salvos, mas eles tiveram testemunho, e eles tiveram testemunho da lei que Deus deu, né? Eles nasceram de Abraão, tiveram testemunho da lei, e eles tiveram testemunho da palavra de Deus, e aí ele fala aquele texto claro lá, né, que se a palavra está perto de ti, no teu coração, e aí ele diz assim, que se hoje ouvires a voz do Senhor lá, né, então a palavra vem, a fé vem pela palavra de Deus, né, e ele diz assim, que se com a tua boca confessares Jesus, no teu coração será salvo. Mas aí logo em seguida ele diz assim, mas eles não creram, e aí eles tropeçaram na pedra. Quem era a pedra? Cristo. Então, ao invés de crer em Cristo, diz, eles tropeçaram nela, e por isso eles foram rejeitados. E aí Paulo então continua e faz uma primeira pergunta. Ele diz assim, mas rejeitou o Senhor o seu povo? Né? Aí Paulo diz, de modo nenhum, Deus não rejeitou. E aí Paulo vai mostrar que Deus não rejeitou o povo de Israel, porque em todo o tempo Deus permaneceu como um remanescente. Então, o povo, como nação, né? Como nação, não foi totalmente rejeitado. Deus tem alguns em Israel que ele preservou. E quem são esses que Deus preservou? Aí Paulo explica, aqueles que foram eleitos, por causa da eleição. Então, aqueles que Deus escolheu em Israel, não tropeçaram na pedra, mas creram nela. E a evidência disso, a demonstração disso está de que a igreja que nasceu depois lá do dia de Pentecostes, ela era formada basicamente de judeus convertidos. Então, tinha um remanescente que veio lá no Velho Testamento, mas quando a igreja foi formada lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, né, que a igreja que se converteram 3.000, depois subiu o número para 5.000, e depois era uma multidão de pessoas, e todos eles eram judeus. Então,
Paulo está dizendo assim, olha, Deus não rejeitou o seu povo, porque Deus continua salvando o seu povo. E aí Paulo diz assim, eu sou também evidência disso, porque eu sou judeu, né? Sou israelita, sou da tribo de Benjamim. Então Paulo está dizendo, eu sou evidência também, eu que fui escolhido para ser o apóstolo que ia pregar o evangelho aos gentios. No entanto, eu ainda, né, estou no meio de vocês como gentios, mas eu sou judeu, então é prova de que Deus não rejeitou o seu povo. Aí Paulo diz assim, mas eles tropeçaram. E a pergunta de Paulo aqui no capítulo 11, a partir do versículo 11, ele diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que se caíssem? Então Paulo está dizendo assim, que eles não creram, então por isso eles tropeçaram na pedra. Mas a palavra de Paulo é assim, então Deus tinha intenção de deixá-los tropeçar simplesmente para eles caírem e não crerem? Era esse o propósito de Deus? Então que eles caíssem e não crescem em Deus? Aí Paulo diz assim, não, eles caíram com um propósito. Então veja, esses judeus, olha que coisa interessante, esses judeus que não creram, eles não creram porque eles não foram escolhidos de Deus e por isso eles não vieram a crer, mas eles não creram por uma questão, primeiro, a condição do coração deles, que estava lá em Adão, né? Então corrupto, coração corrupto, e segundo, porque Deus tinha a intenção de que através da queda, da rejeição de Israel, Deus trouxesse os gentios. Aí Paulo então começa a fazer as comparações aqui, usando figuras para comparar. E aí ele diz assim, que Deus pegou e tinha como se fosse uma oliveira, né? Uma árvore grande. Aí Paulo diz, então Deus cortou essa árvore. O que significa isso? Qual é o simbolismo disso aí? É que Deus tirou, né, do seu povo, né? Então na verdade eles não eram, porque eles não creram, mas Deus tirou eles para colocar os gentios, enxergar os gentios. Por isso que a igreja, a partir de Paulo, passou a ser composta basicamente de gentios. Quando Paulo estava em Antioquia, e os judeus, ele foi para a sinagoga e pregou na sinagoga, e os judeus rejeitaram, Paulo diz assim, eis que agora nós vamos para os gentios, porque vós outros rejeitaram a palavra de Deus. Então, na prática, Paulo estava dizendo assim, olha, vocês não creram, então agora Deus está abrindo a porta para a pregação do evangelho aos gentios. E aí, quem eram os gentios? Nós que não somos judeus. E aí, todos os que vieram a crer, depois desse momento, vieram compor a igreja que era formada então. De quem, gente? Quem que era a igreja formada então? De judeus, que eram eleitos, judeus que eram remanescentes, e mais os gentios que vieram, que somos nós. Então, a igreja do Novo Testamento não é uma outra igreja, né? Então, não existe uma igreja do Velho Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Paulo está dizendo que a igreja é a mesma, ela é formada de judeus crentes e de gentios crentes, e que todos eles fazem parte de um só tronco. Qual é a raiz? Qual é o tronco? O tronco, nós vimos na semana passada, os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, né? E depois José. Então, esses patriarcas eram o tronco, que sustentaram a igreja, que foi formada depois de judeus convertidos e mais tarde de gentios que foram colocados ali. E aí Paulo então, agora a preocupação de Paulo aqui nos versículos que nós estamos lendo, é que como houve uma rejeição dos judeus pelos gentios, historicamente, né, os judeus diziam que os gentios eram ímpios, eles não pertenciam ao povo de Deus, eles não tinham direito à herança, né, tanto que
para que eles fizessem parte do povo de Deus no Velho Testamento, o judeu, o gentio precisava se tornar um prosélito, né? Ele precisava aceitar a lei, precisava circuncidar, né? Para se tornar um povo de Deus, né? E agora a situação poderia acontecer o inverso. Como o inverso? De que os gentios, agora convertidos, achassem o seguinte: não, Deus desprezou os judeus e nós agora somos igreja. Então, os judeus não têm mais direito de fazer parte da igreja de Deus, porque eles rejeitaram. Né? Rejeitaram quem? Rejeitaram Cristo. Quando que eles rejeitaram Cristo? No dia que Pilatos apresentou Jesus e Barrabás. Lembra daquele incidente? Aí eles escolheram um ladrão, um salteador e rejeitaram o Cristo e disseram: que caia o sangue desse justo sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, aí os gentios podiam pensar: bom, eles rejeitaram o Cristo, então eles não fazem parte do povo de Deus, nós agora que somos o povo de Deus. Aí então Paulo vem, nesses versículos que nós lemos, explicar isso para os gentios. E aí ele explica isso usando a própria figura que nós temos, né? Então veja, quer ver? Olha aí, versículo 17 ele diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, quem que eram os ramos que foram quebrados? Judeus. Quem é a oliveira brava? Os gentios, certo? Ele diz assim: fostes enxertados em meio deles e tornastes participantes de quê? Da raiz e da seiva. Então, qual era a raiz e a seiva de que agora os gentios estavam recebendo? Dos patriarcas, que era a raiz, o tronco e a raiz. Então, estão percebendo a figura? Então ele está dizendo: os patriarcas, Abraão, né, Isaac e tal, eles são o tronco e a raiz. O que Deus fez? Deus quebrou os ramos que estavam nela, que eram os ramos naturais, que eram os judeus, e pegou de uma oliveira brava e enxertou. E aí, quem aqui já viu enxerto sabe disso, né? Uma outra planta enxertada no que eles chamam de cavalo, né? No tronco, e aí começa a receber a seiva, né? E os nutrientes que é da planta que ele foi enxertado. Então, a igreja recebe as bênçãos, a igreja formada de gentios recebe a bênção porque ela está onde? Ela está posta na raiz, que é, por natureza, o povo de Deus lá do passado, os escolhidos de Deus do passado, e que estão com base em Abraão, que é o pai da fé, Isaac, Jacó, que eram os patriarcas. Tranquilo? Aí ele diz assim: então, se você está hoje recebendo vida espiritual, você está tendo relacionamento com Deus, está vivendo com Deus, você está vivendo porque você foi enxertado nessa raiz. Então você está recebendo os nutrientes da raiz porque você está nela. Aqui lembra aquela figura que Jesus depois lá na frente falou em João 15, dele ser a videira verdadeira e nós sermos os ramos, lembra? Então ele diz assim, que aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora e pronto. Mas ele diz: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, né? Então pedireis o que quiser, vos será feito. Ele diz: quem permanece em mim e eu nele está muito fruto. Então nós só somos crentes porque nós estamos enxertados, primeiro, na oliveira, que é os patriarcas, na igreja lá no Velho Testamento, que veio, e agora na videira verdadeira, que é Cristo. Tranquilo? Tá, aí ele continua: não te glories, olha aí a palavra dele, não te glories contra os ramos. Quais ramos, gente? Os que foram cortados, quebrados, que são os judeus incrédulos, os judeus que não creram. Então ele diz: não te glories contra eles,
Então não diga assim, aí, né? Tá vendo? Vocês estão perdidos, porque vocês não creram, e aí agora nós estamos salvos. Então Paulo está dizendo, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então pensa, ele está dizendo assim, ó, não te glories, não se orgulhe, né, de ter sido enxertado e de fazer parte da igreja de Deus agora, porque você está dependendo, a sua condição de ser crente agora depende da raiz, né, que foi lá a fé que Abraão teve lá no passado. Aí ele diz assim, dirás, pois, alguns ramos que foram quebrados para que eu fosse, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, incredulidade de quem, gente? Dos judeus. Então diz, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, dizer, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Então, olha, a figura continua. Aí ele diz assim, eles foram quebrados por quê? Por causa da incredulidade. E tu, estás firme por quê? Por causa da fé. Então está dizendo, ó, está vendo as duas figuras? Então, judeus foram quebrados lá da oliveira, porque eles não creram. E tu, que é gentio, Paulo está dizendo, você está enxertado lá por quê? Porque você creu. Então, novamente, o que determina? Né? Primeiro, a escolha de Deus, e segundo, a fé. Então, está caminhando, Paulo está caminhando nesse ponto. Então, ele diz assim, então, não te glories disso. Isso é graça de Deus. Então, a fé não é dom de Deus? Então, se você hoje é crente, né, você fez alguma coisa para ser crente, irmão? Não. Deus te escolheu e Deus te colocou na igreja, no corpo de Cristo. Então, o crer é só a evidência de que você foi enxertado, e não a condição de ser enxertado, porque tanto a escolha como a fé vem de onde? De Deus. Então tudo isso é graça. Então está dizendo, não te glories disso. Então não ache que você é melhor do que os outros, porque isso aconteceu com você, e que os outros, né, que foram rejeitados, são inferiores a você. Não, nada vem de ti, Paulo está dizendo, tudo vem de quem? De Deus. Então, se você hoje está na fé, não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você fez algo a mais do que os outros, não é porque você merece estar na fé. Você está hoje na fé porque Deus te escolheu, porque Deus abriu o seu coração para você crer, Deus te deu a fé para que você crescer. Tranquilo aí? Tá. Então, vamos seguindo. Olha o que Paulo diz no final. Ele diz assim, então, tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Ou seja, então, que o temor de Deus entre no seu coração. Seja grato a Deus por isso, né? E não te glories disso, porque você vai se gloriar de algo que não foi você que fez, né? Então, se tudo foi te dado, como é que você pode se gloriar? Aí, verso 21. Olha o verso 21. Ele diz assim, porém, se Deus não poupou a ramos naturais, também não te poupará. Não te poupará como? Ele está dizendo, se você achar que você está na fé por alguma coisa que você merece, né? Lembra que nós mostramos lá que os judeus diziam para Paulo assim, nós somos o povo escolhido de Deus, nós temos a lei, nós temos os profetas, então por isso nós somos salvos, nós guardamos a lei, por isso nós somos salvos. Lembra? Então Paulo diz que eles acreditavam na justiça própria, e por acreditar na justiça própria, eles então rejeitaram o Cristo, porque acharam que eles eram bons, e por isso Deus estava salvando eles, porque eles eram bons.
a mesma coisa que Paulo está dizendo dos gentios agora. Está dizendo, se você achar que você foi escolhido porque você tem alguma coisa em você que levou Deus a te escolher, porque você merece, lembra que se Deus cortou aqueles que achavam que era assim, e que era parte da oliveira, muito mais você que é um ramo enxertado. Então Deus pode fazer o mesmo, né? Agora mesmo eu vou explicar uma coisa muito importante aqui sobre a questão de segurança da salvação, tá, gente? Nós vamos chegar daqui a pouco. Aí ele continua, ele diz assim: considerais, pois, primeiro, a bondade, e segundo, a severidade de Deus. Ele diz assim: para com os que caíram, severidade. Então, porque eles se orgulharam, eles acharam que eles eram salvos por sua justiça própria, então Deus fez severo com eles. Por isso eles caíram. Aí ele diz assim: e mais para contigo, você que não era judeu, que não tinha a lei, não teve os profetas, não conhecia nada a respeito de Deus, e Deus te salvou, então o que Deus usou para com você? Bondade. Então ele diz assim: severidade para com os que caíram, que eram os judeus que não creram, e bondade para você, que Deus te trouxe para a fé. Aí ele continua, né? Aí ele diz assim: mas bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Ele está dizendo assim: se você agir igual aos judeus, você está mostrando que você também tropeça na terra, que você também não crê, né? Então, se você agir da mesma maneira que os judeus acharam que eles seriam salvos pela justiça própria, pelas qualidades deles, se você fizer da mesma forma, ele diz assim, também você está demonstrando que você não crê, e aí você vai ser cortado também. Então aqui Paulo está pensando nas pessoas que estão dentro da igreja e achando que são salvos porque eles têm justiça própria, porque eles são bons, eles são melhores do que os outros, por isso eles são salvos, e não crendo que são salvos pela graça. E aqui agora cabe uma explicação importante aqui, sobre a segurança da salvação. Alguns interpretaram esse texto aqui, como se Deus estivesse no texto fazendo uma ameaça de cortar aqueles que creram. Então, Deus está dizendo aqui, não, se você não permanecer na fé ou na obediência, você também pode ser cortado. Então, Deus pode rejeitar você, como rejeitou os outros. Bom, primeira coisa, nós já explicamos, não é essa a palavra de Paulo. Então, não é esse sentido. E por que não também cremos que não é a palavra de Paulo? Porque Paulo não podia contradizer a si mesmo. Nós vemos lá no finalzinho do capítulo 8, que os irmãos conhecem o texto, então assim, até de fora, a gente até canta, que nada pode nos separar do amor de Cristo. E Paulo colocou todas as coisas ali, ele falou, nem a morte, nem a vida, nem poderes externos, nem do alto, nem da profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que Paulo agora poderia dizer que Deus poderia cortar? Ou que se a pessoa não permanecesse na fé ou na obediência, ele seria descartado, ele perderia a salvação. Então Paulo estaria contradizendo a si mesmo, não é? Quer ver, pensa, você falou que nada pode agora nos tirar do amor de Deus, e ele agora diz que a pessoa pode ser cortada. Então aí há uma contradição nas próprias palavras de Paulo. Então, claro que Paulo não está falando sobre isso. Tranquilo, gente? Então, assim, Paulo está dizendo que a evidência de que uma pessoa que está na igreja e não tem a fé, que não é eleito, não é escolhido, a evidência é o fato dele achar que está na igreja, que está na fé, que está
no plano, no chamado de Deus, no propósito de Deus, por suas qualidades pessoais. É isso que ele está dizendo. Então veja, se os judeus que não creram usaram esse argumento para não crer em Cristo, se o gentio que está na fé, dizendo que está na fé, usar o mesmo argumento, ele está dizendo, ó, você vai ser cortado, porque você não está na fé. Deu para entender ou ficou com dúvida? Cortado é com relação aqui. Tirado da oliveira de novo. Está falando da oliveira. Sim, mas então ele está supondo que ele foi enxertado. Sim. Como que supõe que ele está enxertado? Como nós supomos aqui. Nós não supomos que todo mundo que está na igreja é crente? Sim. Quem é que sabe se é crente ou não é crente? Ele mesmo. Só Deus. Ou ele mesmo, né? No caso, alguns, né? Mas alguns podem estar enganados, né? Podem estar na igreja achando que está na fé, né? E está confiando em si mesmo, né? E não na graça. E não temendo a Cristo, mas confiando na sua própria justiça. Mas o que é pior, Deus não tem dúvida, não. Ele segue um patamar, a Bíblia. Quem é verdadeiramente salvo e é salvo pela fé, vai permanecer. Então aqui tem a doutrina chamada doutrina da perseverança dos santos, que nós estamos trabalhando em perseverança, né, Lê? Então, aqueles que creram vão perseverar até o fim, né? Mas se uma pessoa diz crer e depois ele está dizendo que ele foi salvo pelas suas próprias qualidades, então ele nunca creu. E o caso do legalismo, né? Você vê muitas pessoas dentro da igreja totalmente legalistas. Sim. Pois Você é. está um sinal disso aí. O legalismo é na confiança de que a pessoa é salva Por lei. Pela lei. Se eu cumprir a lei. cumprir a lei. Não é mais pela graça. Ou seja, a obediência, né? A obediência. Pensando que só é salvo pela obediência, né? Então tem que obedecer para ser salvo, né? E é o mais comum, né? Muitos. De achar crente é legalista. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu estava dizendo para ela assim, que há algumas coisas que são usos e costumes da igreja que vêm sendo transportados, né, desde lá do passado, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar aí igrejas que ainda mantêm isso hoje, né? Então, por exemplo, tem igreja que acha que bater palma é errado, que bater palma não é atitude de crente, né? Isso não faz parte da fé, isso faz parte do uso e costume da igreja, não é? Mas a pessoa acha, tem igreja que acha que se a mulher usar calça comprida ou cortar o cabelo, ela não está na fé, não é? Isso vem de geração em geração durante muito tempo. Aí, até que então, agora, atualmente, os olhos abriram. E aí as pessoas estão percebendo que isso não faz parte da doutrina. Isso faz parte do quê? Do uso e costume. E usos e costumes, isso muda de geração para geração. Não é? Então não é isso que determina a fé. O que determina a fé é aquilo que a Bíblia chama de princípios, né? Que são válidos, né? Para toda geração e para sempre. Aliás, um dia eu fiz um estudo, né? Os irmãos lembram? Até também um culto sobre a diferença entre princípios e regras, não é? Então, regras fazem parte de uso e costume. Princípios não. Princípios valem para todas as gerações, em todos os lugares, em todos os tempos. Princípios. Regras não. Regras são adaptáveis, né? Às vezes, aqui é uma regra, né? Lá na outra igreja já não é regra aquilo, né? Isso não é pecado, né? Por quê? Porque não é princípio. Então, pecado é a quebra dos princípios. Então, por exemplo, vamos dar exemplo aqui, né? O adultério faz parte de um princípio. Então, todo tempo, em todo lugar,
Adultério é pecado, mesmo que a sociedade diga que não é. Mas é um princípio bíblico, não é? Então, se é um princípio, ele é adaptável em tudo quanto é lugar. Agora, regra, né? Por exemplo, nós citamos aqui, bater palma. Né? Então, é uma regra. Tem igreja que bate, tem igreja que não bate. Quem não bate está pecando? Não. E quem bate? Comer carne. Né? É regra, não é princípio. Então tem igreja que não come carne, especialmente em alguns dias, né? Então, isso é regra, isso não é princípio. E as regras parecem muito também para competições entre religiões. E tem uma para distinguir uma da outra, às vezes o próprio cristianismo, duas começa a criar regras diferentes. Ou para poder ser diferente, controlar a pessoa. Porque quer ver? Vou dar um princípio aqui e uma regra junto, a mesma coisa, né? Roupa, não é? Qual é o princípio do uso da roupa? Bíblico? Decência e modéstia, né? Então, não ser esparafatoso, né? Só pegar a mulher, vou dizer, a mulher, né? Não ostentar, não ser esparafatosa, nem cheio de joia, tudo e tal, né? Mas modéstia e decência, que não provoque a sensualidade de outro, certo? Isso é o princípio, né? Como é que a igreja usou para estabelecer o princípio, para controlar o princípio na vida das pessoas? Estabeleceu o tamanho da saia que a mulher deve usar, e a mulher não deve usar calça comprida, porque a calça comprida ela marca o corpo, e aí ela é perigoso a forma como que ela está vestindo, pegar e despertar os olhares dos homens. Então, qual é a forma de fazer as pessoas obedecerem? Estabelecendo regra. Então não pode. Viu? Mas se ela estiver usando uma calça comprida de forma decente, né? Então não quebra o princípio. Né? E mesmo se ela estiver usando um vestido ou uma saia que for indecente, quebra o princípio. Não é? Então, qual é o princípio? Então, é a decência e a modéstia. E qual é a regra? Não pode. Entenderam? Então, para segurar a pessoa, para a pessoa não cometer o pecado, então estabelece uma regra. E a pessoa acha, se eu estiver cumprindo a regra, eu estou agradando a Deus. Né? Mas aí, Jesus falou assim, que qualquer homem, claro, para a mulher também, viu? A mulher genérica, né? Olhar para outro com intenção impura, já pecou. Né? O que Jesus está pensando não é na regra, Jesus está pensando no princípio. Né? Jesus está estabelecendo o princípio, não é a regra. Né? Mas, né? Alguém levanta a mão? A falta de uma boa interpretação bíblica bem conflita, né? Outro dia eu vi uma mulher na internet falando que não ia pintar o cabelo, mas cabelo branco, por causa daquela passagem que fala que a gente não é capaz de botar um fio de cabelo, né? Aí eu falei, gente, como é que pode, né? A gente precisa ser outro de obrigação e consultar a Bíblia, né? E procurar entender aquilo. Pois é, e é uma falta de entendimento, né? Então, durante muito tempo teve uma igreja uma igreja evangélica, né? Tida como evangélica, né? Uma neopentecostal, mas tida como evangélica, que as pessoas não tomavam banho sem roupa, usavam um camisolão para tomar banho, né? Porque por causa daquela passagem que Paulo falando sobre a gente ser revestido de Cristo e tal, né? Aí diz assim, para a gente tomar cuidado para não sermos encontrados nus, porém vestidos na volta do Senhor. Então Paulo não está falando de roupa, gente, está falando de natureza de Cristo em nós. Aí eles interpretaram como se fosse roupa, então não podia tomar banho sem roupa, porque se Jesus voltasse na hora que ele estivesse tomando banho,
ele ia ficar, ele não ia para o céu. Aí a gente olha assim, a gente, né, pensa assim, mas que absurdo, né? Mas, gente, isso foi ensinado para os irmãos e os irmãos seguiram isso como norma, né, como regra e passaram a obedecer isso. Por quê? Porque alguém ensinou que era assim, ao invés de pensar que Jesus, que Paulo está falando ali, de natureza espiritual, e ele pensou que era de natureza física, e então passou a ensinar isso. Se a gente fosse levar em conta a questão da regra, então, pegando hoje como as igrejas que todos os homens vão de terno e tal, então Jesus não seria espiritual, porque ele usava saia. Não usava perna. Homossexuais usavam travesti, que eles usavam uma túnica que a canela cai de fora, Não tinha para andar. Não tinha, né? Não tinha calça naquela época, né? Hoje ele estaria fora de moda. Não, ele estaria fora da igreja. E fora da igreja, né? Não só fora, né? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Ó, aí, bom, e um bom exemplo disso foi quando Jesus estava comendo com publicanos e meretrizes, né? Qual foi a base que os judeus usaram, os fariseus usaram para condenar Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores? Qual foi a regra que eles pegaram? E a base bíblica? O Salmo 1º, que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, está vendo que tudo tem princípio, pega um texto bíblico para poder estabelecer uma regra, né? Então, tá, vamos lá. O Velho Testamento tem bastante regra. Muito, Se você pegar só o Velho, sim, e mesmo, e tirando a lei moral, que foi colocada, simplificada nos 10 mandamentos, todas as outras leis que tem no Velho Testamento são regras, não são princípios, são regras, para controlar o povo que era grande demais e vivendo tudo no mesmo lugar, então precisava de regra, gente. Como é que, não é? E tinha muita regra de saúde, né? Não pode tocar defunto, não pode tocar não sei o que, doença. Isso. Então, que era base para a proteção da Se saúde. Né? tivesse uma hemorragia da pessoa e ela estivesse sentada no lugar, o outro não podia sentar, porque podia contaminar, né? Pastor, independente de igreja e tudo, nem se está falando de regras, costume, eu mesmo fui criada com uma tia por um tempo, não lembro dela ter tido, nem me levar para alguma igreja, nem nada. Tive que usar só vestido e ter uma combinação por baixo. Ó, naquela época. Naquela época, Vamos lá. Então nós paramos no verso 22, né? Foi o último verso que nós temos, né? Aí o verso 23 ele diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então agora Paulo volta para os judeus. Lembra? Ele está dizendo, ó, se o gentio se vangloriar e achar que ele está lá porque ele merece, porque ele é melhor do que os outros, ele pode ser cortado. Mas Deus pode também enxertar de novo na oliveira os ramos que foram quebrados. Quais ramos que foram quebrados? Os judeus. Então, se eles fizerem o quê? Paulo diz: se eles crerem, se eles não mantiverem na incredulidade. Paulo está dizendo, então, se esses judeus, né, que foram cortados aí da oliveira, aí, né, porque para que os gentios fossem enxertados, ele está dizendo assim: se eles crerem, então eles podem ser enxertados de novo. Deus pode colocar lá de novo. Por quê? Paulo está dizendo, porque temporariamente Deus quebrou os ramos para que os gentios viessem fazer parte da igreja. Mas se alguns deles que disseram aí que não creram em Cristo e tal, vierem a crer, eles poderão ser enxertados novamente. Gente, o exemplo disso foi no dia de Pentecoste. Então, lembra da mensagem de Pedro no dia de Pentecoste? Pedro virou e disse assim, que vocês, Pedro falou, os judeus, vocês mataram o Salvador, que é Cristo, né, crucificando por mãos romanas. Pedro, na mensagem de Pedro no dia do Pentecoste, falou isso. Vocês foram culpados da morte de Cristo,
porque vocês pediram para que Pilatos condenasse Cristo à morte. Então, vocês foram culpados. Aí o que aconteceu logo em seguida, gente? Lucas escreve e diz assim, que de repente compungiu-se-lhes o coração, ou seja, o coração deles constrangeram. E eles abriram o coração e a pergunta que eles fizeram foi: que faremos então? Então essa é a primeira expressão, gente, de quem a fé entrou no coração. Lembra do carcereiro? A fé entrou no coração dele e ele perguntou para Paulo: que farei para que eu seja salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Os judeus perguntaram para Pedro a mesma coisa: o que nós vamos fazer então agora? Aí Pedro então pregou a palavra e disse: olha, arrependei-vos, né? E crede, diz assim, e sejam batizados para que sejam cancelados o pecado de vocês, né? E recebereis o dom. Porque para vós outros é a promessa, para vós e para os vossos filhos. E eles creram. Então o que aconteceu? Só um minutinho, você vê. Eles tinham sido cortados pela incredulidade, estavam cortados, e agora eles foram novamente enxertados. Viu? Então o que determinou ser cortado e ser enxertado? Cortado, não crer, enxertado, crer. É isso que Paulo está dizendo. Constantino? Uma coisa, não sei, eu vou falar aqui, você vê isso no jogo, não. Muitos que estavam ramos, né, quando Jesus entrou em Jerusalém, balançando os ramos, recebendo Jesus como rei, votaram lá para Jesus ser crucificado. Porque eles seguiram, ou seja, eles foram lá exaltar Jesus, mas seguiram os homens, os fariseus. Porque os fariseus falavam: não, tem que ser o. Pois é, e a prova disso, Constantino? E a gente também, muitos estão aqui, lá fora, já está seguindo outras pessoas, homens, e não Deus. E a prova de que foram mesmo é que quando Jesus ressuscitou, quantos irmãos tinham na igreja depois que Cristo ressuscitou? Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos? Acho que 120, não é? Quer ver? Atos, deve ser Atos 2, início do 2, deixa eu ver. 2 quanto? 15. 15. Diz aí que a comunidade Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha, quem é que seguia Jesus? Uma multidão. E quantos que realmente eram da fé? Né? Os 120 só. Cerca de 120 pessoas. Então aqueles que estavam seguindo Jesus, vendo sinais e tudo, eles não creram. E aí depois, na festa lá, depois da festa do Pentecoste, aí alguns vieram a crer. O pastor Paulo Góes fala que tem uma diferença na Bíblia. Você tem os discípulos, você tem os seguidores. Os 120 mais os 12 discípulos. Os outros que andavam atrás eram seguidores. Nós já seguidores. Só que seguidores de Jesus, né? Vamos terminar? Deus. Oi? Como sempre, acho que Jesus quis dizer que esses judeus, eles poderiam até demonstrar incredulidade, mas, no fundo, no fim, eles creriam porque eles foram eleitos. Portanto, eles seriam retornados, trazidos de volta. E também quis demonstrar que aqueles gentios que estavam dando uma de crente, mas no fundo não era crente, eles seriam cortados. Sairiam, né? No final, e aí Jesus está falando que no final, quando vier a colheita, né? Quem vai colher? Os anjos, né? Para não acontecer de colher alguém que não é, né?
e aí colher como se fosse. Né? Então nós estamos lá no verso 24 agora, né? 24. Ele diz assim: pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está dizendo, olha, se Deus foi capaz de pegar de uma oliveira brava, pegar ramos e enxertar na boa oliveira, né, que os ramos não eram naturais, e Deus enxertou, ele diz, muito mais Deus pode fazer com os ramos naturais, que são os judeus. Então, é a palavra de Paulo que no final, né, quando próximo da vinda de Cristo, né, muitos judeus irão se converter. Porque nós estamos aqui ainda naquele período, né, em que os ramos foram cortados. Né, e aí agora estão sendo enxertados ramos bravos. Aí depois, no final, antes da volta de Cristo, aí serão enxertados os ramos naturais que Deus chamou, que Deus escolheu, né, para fazer parte da sua igreja. Pergunta aí, gente. Não? Tranquilo? O texto parece assim bem complexo, mas depois a gente entende, né, que é fácil. Esse pessoal que gentil, se eles tiverem esse privilégio de ser aceito, né, pode virar aqueles que eram dados, né? Agora, o que determinou? Nós mostramos, né? O que determinou a rejeição, né, deles foi a incredulidade. Então, porque eles não creram, eles rejeitaram Cristo. E o que determinou a volta deles é justamente a fé que tiveram no coração, né? Ou seja, crerem em Cristo. Né? Isso vai determinar a volta deles. Mas eu não existe uma tempo, porque a pessoa já é escolhida. Pois é o tempo, Sr. Jonas. É o tempo. Porque a escolha é na eternidade, mas a evidência da escolha é no tempo. Né? Aí quando vai ser isso? Só Deus sabe. Né? Qual é o tempo que alguém vai crer? Né? Por exemplo, né, no primeiro momento da igreja, a igreja existiu aonde? Lá na Palestina, e o máximo que a igreja alcançou foi o início da Europa, no tempo apostólico. Né? Talvez Paulo chegou na Espanha. Né? Então, só ali, só naquele caminho ali, né? Naquele lugarzinho ali, Deus salvou os seus escolhidos. Aí depois dos apóstolos, aí a igreja estabeleceu em Roma e se espalhou, né, para a Europa inteira. Aí a África, né, a Ásia e tudo, né? Aí depois, com o tempo, a igreja chega nas Américas, né, onde nós estamos, e se espalha para outros lugares do mundo, né? Hoje então tem igreja no mundo inteiro, não é? E aí depois, no final do tempo, então o que Paulo está dizendo é que a igreja vai voltar para onde? De novo para os judeus. Então Deus teve os seus escolhidos lá naquela época, Deus teve os seus escolhidos na Europa, que Deus chamou naquela época, aqui nas nossas Américas, né, aqui, e depois agora, no final dos tempos, a igreja vai voltar para Jerusalém, né, para a conversão dos judeus em Jerusalém. Então, o que Paulo mostra é que no final do tempo, Deus vai chamar muitos judeus de volta. Aí os que tiverem, né, sido escolhidos naquela época, lá entre os de Israel, eles irão se converter a Cristo. Por isso não é nação, né, mas é os da fé. Né? O eleito, o judeu, o verdadeiro judeu, não é o que é de nascimento, mas é o que é da fé, né? Que teve Abraão. Então, a nação inteira de Israel vai se converter? Não. Vai se converter aqueles que foram escolhidos, foram chamados. E lá em cada continente, e no tempo certo é reúne a galera. Reúne. E no final do tempo, vai reunir todo mundo nessa casa. Todos os que foram escolhidos. Amém? Vamos ficar em pé então, para a gente encerrar? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Então, até a noite, irmãos. Um bom dia aí para todos.